Uma boa tarde para vocês. Eu vim soltar o sonho e vim soltar um alerta para vocês, né? Sobre o que eu estava falando para vocês muito antes. Esse sonho o senhor me mostrou foi antes do carnaval, foi no dia 1º, foi no dia 2 de fevereiro. Então, pois agora vai acontecer, vai ser o juízo do meu noivo sobre a face da terra, vai vir agora o juízo. Eu falei para vocês que após o carnaval ia acontecer algo. A blasfêmia foi muito grande. Olha o que foi que fizeram pelo meio da rua com a palavra de Deus, um escárnio medonho. Entendeu? Um escárnio medonho. E o Senhor viu isso tudinho. O que é que se esconde dos olhos do Senhor? E esse pastor que se levantou, ele é tão assim que eu vi, nem a Bíblia ele levou para abrir a Bíblia para poder falar. Nem a Bíblia ele levou. Então, ele abriu a boca e consagrando, abençoando o carnaval. Deus não abençoa uma festa dessa, não. Vocês tiram da cabeça de vocês. Deus não abençoa uma festa dessa, nunca. Festa de reverência aos espíritos, não de maneira nenhuma. Entendeu? Ela pode estar correndo anos e anos. Deus nunca abençoa uma festa dessa. Muito pelo contrário. Deus chama vocês que vocês saiam de uma festa dessa, entendeu? Que vocês abandonem. Por causa disso que aconteceu, essa blasfêmia medonha é uma blasfêmia. Quantas pessoas não aplaudiu o nome da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, o nome Assembleia de Deus, uma Bíblia bem, mesmo na frente, um descarnio medonho. Foi um escárnio medonho com a palavra de Deus, com o nome do Senhor. Um descarnio medonho com o nome do meu noivo, pelo meio das ruas, entendeu? Fazimento muito de pouco. E sobre a parte do Lula também. O Lula também fez uma, né? E colocou também. E ainda compareceu também para poder mostrar que ele estava no controle. Pois então, assim. Faz é vergonha. Tá na nossa pátria. Ser presidente. Vocês me perdoem. Vocês que são a favor dele, vocês me perdoem. É o que foi que ele fez. Ele procurou. Sabe o que foi que aconteceu esse carnaval? Vai trazer um grande juízo para a face da terra. Um grande juízo vai vir por causa de quê? Não é só por causa do carnaval, não. Tem também a Igreja Católica, que ela tem idolatria. Não é só por causa do carnaval, não é por causa do carnaval e por causa do que estão fazendo no carnaval, que fizeram no carnaval e também mais. Não é só isso, não. Mais ainda. A Igreja Católica, ela se virou contra o Senhor quando ela começou com as idolatrias. E o Senhor vai vir com fúria sobre esse templo. A mensagem do Senhor está entregue para vocês. Está bom de vocês se reconciliar com o Senhor, entendeu? O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Vocês têm que se reconciliar. Mas é uma vergonha o povo brasileiro. É uma vergonha. Olha o que vocês... Tem pessoas que estão dentro da igreja amando Deus, adorando Deus, depois está lá na rua do carnaval, ajuntando junto com os outros pra blasfemar contra o nome de Deus. Isso é horrível. Isso é triste. Aí o juízo de Deus vem. Agora eu vou soltar um alerta para o povo evangélico. Vocês, né, que é o meu povo, é a casa do meu amado. Então, vocês, igreja do Senhor, vocês se preparam. Vocês se preparam porque o juízo está vindo. O juízo está vindo sobre toda a terra. Se prepara, igreja, se prepara. Porque o Senhor está vindo. Se prepara. O Senhor está vindo. Está na hora de vocês começarem se consagrar e começar a orar, porque o Senhor está vindo. E o Senhor vai vir com fúria sobre essa terra. Se prepara. A blasfêmia contra o nome de Deus, contra o templo do Senhor foi muito grande. Se prepara. Coloca tudo em dias, porque o juízo do Senhor vem para a terra. O juízo vem dele para a terra. É o que eu tenho para dizer para vocês, é o que eu tenho para soltar para vocês. Eu vou soltar Santas Escrituras, mas... Vou soltar as Santas Escrituras, só um textozinho, vou soltar o sonho. Olha, eu sonhei que eu tava num canto, era um dia festivo. E nesse dia festivo, eu olhava pra frente e eu via várias espadas, elas se cruzando assim, com uma ira tão grande, elas se cruzavam. Em cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil com o símbolo de outro país aí, a espada bem pertinho uma da outra. Contra as outras espadas, que elas se cruzaram assim. Então... era uma carreira de espada de um lado e uma carreira de espada do outro. E elas se enfrentaram. Então, são países que vão se enfrentar agora. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Nesse sonho, quando eu vi essas espadas
se cruzaram, eu saía alarmando para todo mundo. Era um dia festivo, eu saía alarmando para todo mundo e ninguém me deu ouvido. E eu saía alarmando, falava com outro, eu ainda falei com meu filho e só sei que eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu disse assim, esse aqui que o Senhor me mostrou foi algo que ele já tinha me mostrado no céu. Ele me mostrou no céu, o Senhor, só que eu disse assim, não, isso é para guardar. Eu vi uns carros de guerra no céu. Ele me mostrou em formato de nuvem, uns carros de guerra. E eu olhei e eu achei que era para guardar, eu fui guardar. Aí, quando eu tive esse sonho, eu me lembrei, na hora que eu tive esse sonho, quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, isso aqui foi algo que o Senhor já tinha pedido para mim falar pro povo, e eu não falei. Como eu não falei, o Senhor apareceu, o Senhor me mostrou em sonho que é para me soltar para vocês, pois está vindo aí uma grande guerra. O Brasil vai guerrear junto com essa bandeira que eu vou colocar aí, junto com esse país aí, né? Vão se enfrentar, eles com os outros países. Presta atenção, eu vou soltar. É 3 bandeiras que o Senhor colocou pra mim colocar pra vocês. Só que eu já procurei, mas eu ainda não tô conseguindo, porque são muitas bandeiras, né? Mas as 2 principais que estavam pertinho do Brasil, o Brasil, a outra bandeira, eu vou colocar aí. Então, quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, é pra me soltar. E já soltei pra vocês esse sonho, tô continuando soltando. Por quê? Porque o Senhor está alertando vocês. Vai vir uma grande guerra por aí. E vocês se preparem. Vocês se preparem. O povo brasileiro vai entrar na guerra. E vocês, né? Vocês que têm filho, têm família, vocês se entreguem a Deus. É o que eu tenho para dizer para vocês. E sobre a blasfêmia sobre o carnaval, um pastor subiu para abençoar uma festa do carnaval no nome de Deus. Isso não existe, nem nunca existiu. E algo que eu vou dizer para você, a noiva do Senhor vai falar para você, isso nunca vai acontecer do Senhor. O que o Senhor, porque essa pessoa que começou com essa festa pagã, o Senhor deu sentença a ele de morte com as próprias mãos. Pois então, se está escrito na Bíblia, algo que eu vou dizer para vocês, do mesmo jeito, o Senhor nunca abençoou, nem nunca o Senhor abençoará uma festa dessa. Tira isso da cabeça de vocês. A palavra do Senhor é para todo sempre, do jeito que Ele determinou aqui nas Santas Escrituras. Está o noivo e a noiva perante a vocês. Está o Consolador e a noiva do Senhor perante a vocês. Falando sobre isso, vai vir um grande juízo para a terra. Após o carnaval, eu já tinha falado para vocês nos meus vídeos que havia um juízo. E por aí já dá para vocês perceber o que foi que aconteceu no carnaval. Para vocês, quando vê que vão vir, foi por causa deles mesmos. Essas pessoas que fizeram isso, né? Porque uma pessoa dizendo que é crente, que apareceu em cima do carnaval e fazendo isso, então, foi um fazimento muito grande de pouco. Do nome dele, do nome do meu noivo, do nome do meu amado da minha alma. E também foi um fazimento muito grande de pouco o presidente Lula fazer isso com o povo evangélico, que são um povo escolhido por Deus, um povo que ama a Deus em espírito e em verdade. Então, é uma vergonha esse presidente, é uma vergonha, porque para ele fazer isso com o nome de Deus, porque a gente somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Então, você escarneceu foi do próprio mesmo. Então, você escarneceu do nome dele. E agora, já que vocês fizeram o que vocês fizeram no carnaval, como já passou, agora vocês têm que arcar com as consequências. As consequências vai vir aí. Vai vir um grande juízo sobre a face da terra. Quem está perante a vocês é o noivo, Jesus de Nazaré, e a sua noiva perante a vocês, falando para vocês o que vai acontecer, por causa do escândalo que vocês causaram com o nome dele. Mais uma vez, mais oportunidade o Senhor deu para vocês e vocês desperdiçaram, jogaram tudo fora. Para o quê? Para blasfemar contra ele, contra a face dele, linda, maravilhosa. Vocês fizeram isso, sem dizer o que subiu em cima do altar, né? Lá do palco, para poder o quê? Para poder abençoar um carnaval, um pastor abrindo uma festa. Então, colocando o nome de Deus lá embaixo, porque vocês sabem que Deus é o pastor dos pastores. Pois então, o que foi que vocês fizeram, né? Só vocês meditar nas Santas Escrituras. Vocês mexeram com fogo. Agora arca com as consequências. Vai vir um grande juízo para a terra. O carnaval já se passou, agora se prepara. Igreja do Senhor, a mensagem da noiva do Senhor para vocês. A mensagem do noivo e da noiva do Senhor para vocês. Se prepara, começa a jejuar, começa a se consagrar. Porque o juízo vai descer sobre a terra. E vocês se cuidam. Tá longe do Senhor? Volta para o Senhor.
tá no caminho largo, se sai do caminho largo, volta pro caminho estreito, o mais rápido possível, porque já tá vindo, já tá vindo. Não vai custar mais muito não, já tá vindo, porque foi grande o que fizeram, foi terrível. Não é só o que fazem não, é o que fizeram e o que continuam fazendo. Por quê? Já basta o escândalo que tem a Igreja Católica contra a palavra de Deus, porque a Igreja Católica é uma igreja que foi quem fundou ela foi o Senhor, mas o que? Quebraram a aliança que eles tinham com Deus. Se vocês lá sentam essa escritura em Oséias 8 e o versículo 1, vocês vão ver que era um templo que Deus amava. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com ele. Mas o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o ídolo com as suas próprias mãos, fizeram imagem com as suas próprias mãos para eles adorarem. E por eles terem feito isso, eles vão ser destruídos agora. No dia do arrebatamento, eles vão ser destruídos. Vão ser destruídos. Por causa de quê? Por causa do que eles fizeram. Oséias 4 também, Oséias 8, versículo 1 e o versículo 4 e o versículo 5. Até quando vocês são incapazes da inocência? Não é por tradição, é a palavra de Deus. A mesma coisa, não vem dizer que a Bíblia do católico é diferente da Bíblia do crente, que não é não. A palavra do Senhor é a mesma, não mudou. Principalmente o Novo Testamento, e o Senhor repreendeu todas as idolatrias, povo católico. Deus repreendeu todas as idolatrias. Eu vou até ler para vocês só essa parte que ele falou sobre as idolatrias. Eu vou encerrar com o versículo que eu falei para vocês, que eu ia encerrar e eu ia ler um texto para vocês, depois eu vou ler para vocês, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa festa do carnaval, ela foi o quê? Uma blasfêmia contra o Senhor, afrontando ele, para ver até onde é que ele aguenta. Ele já aguentou demais, ele não suporta mais isso, ó. Novamente levou o diabo a um monte muito alto, um monte muito alto, e disse, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar me adorar. Você está vendo? Por isso que eu falo sempre sobre as idolatrias dentro do templo católico. Continuando aqui, ó. Disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, ainda além de ter isso contra a vontade do meu noivo, ainda tem o quê? O fazimento de pouco no carnaval. E a maioria dessas pessoas que estão no carnaval, a maioria são católicas. O povo evangélico ele não vai para um canto desse, porque se eles for, eles sabem que não é para ir, é um povo que nós temos que ser separados, entendeu? Não é dizer que nós não amamos o povo que tá lá, não, a gente ama, mas a gente jamais pode se misturar com o pecado, entendeu? E o povo católico faz tudo, entendeu? Vocês não podem ser assim, vocês têm que ser separados, vocês têm que se separarem, entendeu? Ou vocês vão amar Deus e amar as coisas, ou vocês vão odiar Deus e amar as coisas desse mundo. Não adianta vocês brincarem os 4 dias de carnaval, fizeram tudo que gostam, tudo que querem. Quando for lá no domingo, né? No domingo, na sexta, tá lá na igreja pedindo perdão a Deus. E se curvando perante as imagens de escultura. Tudo errado, tudo errado. Chega na tua casa, pede perdão ao Senhor, tu perante a Ele mesmo. Bota o rostinho no chão, pede perdão a Ele. Entendeu? Porque Deus é longânimo em nos perdoar. E o quê? Nunca mais praticar, né? É o que eu falo pra vocês. É o Consolador e a noiva falando com vocês. Ó. E a voz e o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouvir, diga, vem. E quem tem sede, venha, e que quiser, tome de graça da água da vida. É a palavra que eu deixo para vocês. É o Consolador e a noiva falando com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Do jeito que está escrito aqui. O Espírito e a esposa diz, vem, vem Senhor, porque tá terrível. Olha, começa a pedir perdão, tem que pedir, que o juízo está vindo. O juízo está vindo sobre o quê? Sobre essas coisas que aconteceu, aconteceu
há muitos anos, tá há muito tempo, e agora tá cada vez mais pior. E o Senhor, e Deus só vendo, Deus só vendo. Até quando que eles vão passar, até quando eles vão ficar cegos? Até quando o inimigo vai fazer deles o que ele quer? Porque quando as pessoas fazem isso, o inimigo faz, o inimigo, ele pega as pessoas por vaso para fazer as pessoas pecar perante a Deus. É isso que ele faz. Ele não vão fazer vocês amar a Deus. Eles vão fazer vocês pecar perante a Deus, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. E é o que eu digo para vocês. Essa festa nenhuma de carnaval, ela não é ao Senhor, não, a Deus não. Elas são apagões. É o que tem escrito na Bíblia, é o que eu creio, é o que eu acredito, e é o que muitas pessoas creem, entendeu? Isso não é certo. E esse pastor na frente, isso de maneira nenhuma, entendeu? De maneira, ele deve estar em outra igreja, não na congregação de Deus. Porque na congregação de Deus não é tipo de pessoas assim para blasfemar contra o nome de Deus, uma pessoa que fala de Deus, não. Oh, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a Igreja de Deus. Igreja de Deus não tem costume de estar em carnaval, não. Igreja de Deus não participa das coisas. Muito pelo contrário, a gente ama o pecador, mas a gente odeia o pecado, entendeu? Deus do mesmo jeito, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o que as almas, o povo comete, entendeu? Por isso, aí a pessoa abre a boca, sobe no altar, que é... Não, de modo... Tá longe da igreja de Deus. A igreja de Deus não tem tal costume. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, o versículo 16. Para você que abriu o carnaval com a palavra de Deus, né? Então, de modo nenhum. Deus jamais vai estar em canto assim, entendeu? Se nem das igrejas, se cometer pecado, Deus não habita. Por quê? Porque Deus é santo. Deus vai habitar no canto onde há impureza, Deus não habita, entendeu? É por isso que eu digo a vocês, vigiai o caminho de vocês. As pessoas que pregam o evangelho, que não botam os versículos, não botam as coisas para vocês ler o versículo, as Santas Escrituras, não acreditam no que todas as pessoas, não acreditam em que todas as pessoas falam. Deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra direito. Não acreditam no que todos os homens falam, acredita no que está escrito. Saiu da boca dele, estava escrito, tu acredita. Tu vai lá, confere, mas não assim, diz que é. Então, tá muito longe dele. Muito longe de ser um pastor de Deus. Porque um pastor de Deus, ele obedece a Deus, ele jamais vai humilhar o Senhor. Um pastor de Deus, ele jamais humilha o Senhor assim, de tal modo, de tal maneira, entendeu? Entreguei para vocês a minha mensagem. Olha, após o carnaval vai vir um grande juízo para a terra. Jesus está voltando, arrependei-vos, Jesus está voltando. Povo evangélico, vocês se prepara porque o Senhor está voltando. E o povo católico, vocês renunciam às idolatrias e se volta para o Senhor. Procura um tempo evangélico e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Jesus já está voltando. A igreja do Senhor é aquela igreja que respeita Ele, que ama Ele de verdade. Não a igreja que troca Ele por imagem feita com as nossas próprias mãos. Não, isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é essa que a gente faz só nós e Ele, entendeu? Essa é uma verdadeira adoração. E é o que eu tenho para dizer para vocês.